manda, aqui ninguém cala. Somos livres, quebramos a escala. Sem padrão, sem regra. Bem-vindos ao The Debate. Hoje, o nosso papo é sobre a revisão do Código de Obras e Edificações de Lorena. Sabe, aquele conjunto de regras para construir na cidade? Então, a Prefeitura agendou uma audiência pública, vai ser agora dia 8 de setembro, às 10 horas da manhã, lá no CAEP. Pois é. E olha, é uma revisão bem importante, né? Porque o código que está valendo hoje, ele é de 1992, já faz um tempinho. A ideia, pelo que a prefeitura divulgou, é deixar a cidade mais moderna, organizada e acessível para todos. E, além dessa audiência, eles também disponibilizaram um formulário online para o pessoal poder opinar. Exato. E a nossa questão aqui é bem direta, né? Será que esse processo todo de consulta, essa audiência pública mais o formulário online, é realmente suficiente para garantir que essa modernização, que ela considere todo mundo em Lorena de um jeito equilibrado, justo, ou será que tem o risco de, mesmo parecendo participativo, acabar priorizando mais, sei lá, uma visão muito técnica ou só de alguns grupos ligados ao desenvolvimento urbano? Essa é a grande questão. Do meu lado, eu vou argumentar que, assim, embora seja óbvio que precisa atualizar o código, uma única audiência e um formulário online talvez não consigam captar de verdade a complexidade toda das necessidades da cidade inteira, sabe? Fica aquela pulga atrás da orelha se os benefícios dessa modernização vão mesmo chegar para todo mundo de forma ampla e justa. E eu, por outro lado, vou defender que essa audiência e o formulário são, sim, passos fundamentais e adequados. É um esforço importante para tirar essa legislação lá de 1992 da gaveta, sabe? Para trazer ela para a nossa realidade de hoje e, com isso, abrir caminho para um desenvolvimento urbano mais organizado, mais inclusivo aqui para Lorena. Olha, para mim essa iniciativa ela é essencial, não tem como fugir disso. Um código lá dos anos 90, ele simplesmente não conversa mais com a cidade que a gente tem hoje. A dinâmica urbana mudou completamente. As exigências de acessibilidade são outras, né? A própria tecnologia na construção avançou horrores. Então, chamar uma audiência pública, oferecer um formulário online, são jeitos práticos, eu diria, de trazer a população para perto dessa discussão, como o próprio anúncio da prefeitura meio que sugere. Me parece uma forma transparente de buscar ideias e principalmente dar legitimidade para essa atualização que é tão necessária para Lorena ser mais funcional. Não, eu concordo 100% que atualizar é preciso, a lei tá velha, isso é indiscutível. O que me pega, o que me preocupa mesmo, é o como estão fazendo essa consulta. Uma audiência única, numa segunda-feira, 10 da manhã. Quem é que consegue ir? Quem tem flexibilidade para largar o trabalho, os compromissos nesse horário? O formulário online ajuda? Claro, ajuda sim. Mas e quem não tem acesso fácil à internet? Ou quem, simplesmente, não se sente à vontade com tecnologia, né? O próprio anúncio da prefeitura menciona profissionais, entidades de classe, poder público. É ótimo ter especialistas envolvidos, claro que é. Mas e a voz do morador comum? Da pessoa que mora mais na periferia? Da pessoa com dificuldade de locomoção. Será que essas vozes vão ter o mesmo peso no final das contas? Essa é a minha preocupação. Sim, entendo o ponto. Mas veja bem, o convite foi feito para toda a população. A audiência, ela é aberta. E o formulário, ele serve justamente para isso, para quem não pode comparecer presencialmente ter uma forma de participar. É um esforço claro, na minha visão, para incluir mais gente. E também, a gente não pode ignorar a importância do conhecimento técnico nesse processo. Atualizar um código de obras exige sim essa expertise, não tem jeito. O desafio é justamente esse: como balancear a participação ampla, que é desejável, com esse conhecimento técnico que é indispensável para criar regras que funcionem na prática e que, de fato, melhorem a cidade para todos. É um começo, um passo importante. Entendo a lógica, claro. Mas a acessibilidade real a essa participação é o ponto-chave para mim. Uma audiência às 10 horas de uma segunda-feira já faz uma seleção natural de quem participa, né? O formulário é um paliativo, sem dúvida, mas ele não substitui uma busca ativa por ouvir quem normalmente não é ouvido. Não basta só, digamos, abrir um canal e esperar que as pessoas venham. A questão é,
foram atrás, ativamente, das necessidades dos idosos, das pessoas com deficiência, dos moradores de áreas mais afastadas ou com menos renda. Sabe, corremos um risco real de fazer uma modernização que, no fim das contas, beneficia mais as áreas e os grupos que já têm mais voz, que já têm mais acesso. E isso, no limite, pode até acentuar as desigualdades que já existem na cidade. É uma preocupação válida, sem dúvida, mas a urgência da situação também pesa, né? A lei de 92 está muito, muito defasada e isso acaba travando a cidade em vários aspectos. O processo que está sendo proposto, com a divulgação que foi feita, com as ferramentas oferecidas, é uma ação concreta para sair dessa inércia. Não dá para a gente esperar um cenário ideal de participação que magicamente inclua cada pessoa individualmente para só então agir. É preciso achar um meio-termo prático entre ouvir o máximo possível de vozes, usar o conhecimento técnico que a gente tem disponível e, finalmente, avançar com a modernização que a cidade precisa para ser mais organizada e acessível para todos. Só que essa pressa, por mais compreensível que seja, não pode justificar um processo que deixe gente importante de fora. Modernizar para quem, afinal? Essa é a pergunta. Se as ideias vierem na maioria de grupos específicos ou só daquela visão puramente técnica, sem um retrato fiel da diversidade de Lorena, essa modernização pode acabar sendo boa só para alguns. Talvez fossem necessárias outras ações, sabe? Reuniões menores nos bairros, talvez, em horários mais acessíveis. A minha dúvida central continua sendo se o método escolhido é realmente suficiente para entregar o que ele promete. Um benefício para todos. Bom, resumindo então a minha visão. A revisão do Código de 1992 é indispensável para Lorena. Não dá mais para adiar. O caminho escolhido pela Prefeitura, com essa audiência de setembro e o formulário online, é um passo concreto e, na minha opinião, positivo para alinhar a cidade às necessidades de hoje. É uma oportunidade real de participação na construção do futuro urbano. E eu finalizo reforçando a dúvida principal. Apesar da necessidade clara, inegável de mudança, será que esses mecanismos de consulta são de fato profundos e abrangentes o suficiente? A pergunta que fica no ar é se eles realmente garantem que a diversidade de vozes da cidade, principalmente aquelas que têm, digamos, menos poder de articulação, será de fato ouvida e considerada nas decisões finais? Para ir além do discurso bonito da modernização, né? Então, acho que concordamos que a revisão em si é necessária. A grande divergência está em avaliar se o jeito de fazer essa consulta pública, o processo em si, é o mais adequado para garantir que o resultado sirva de verdade a toda a comunidade lorena. Exato. E essa discussão, no fundo, sobre como as cidades ouvem ou deveriam ouvir seus moradores em decisões tão importantes como essa, vai muito além de Lorena, né? Faz a gente pensar em como acontece a modernização urbana e quem de fato colhe os frutos dessas mudanças todas. Tem muito que refletir sobre isso. Aqui ninguém manda, aqui ninguém cala. Somos livres, quebramos a escala. Sem padrão, sem regra.